Olá, companheiro do Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Errei de programa. Olá, amigos do feed esportivo. Segunda-feira, estamos aqui. Faz mocota que a gente não upa nada do feed. Peço humildemente perdão, mas prometo recompensar-lhes neste programa de hoje, porque aqui comigo está o grande, o super, o hiper, o mega, o introcável, o imprestável André Santos. Fernando, amigos do feed, muito boa tarde, boa noite, ou dependendo do horário que você está ouvindo, bom dia. Estamos aqui para começar mais uma edição. Peço também, assim como o Fernando, desculpas por não termos compartilhado nada nesses últimos dias, mas as viagens entre estádios, escritas, acabam tomando um pouco do tempo. Muito do tempo. Vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos falar de Clássico. Começar futebol. com clássico. Vamos falar de clássico. Quem jogou? Corinthians versus time da Baixada. Corinthians e Santos? É, Como foi esse jogo aí? Naquele calor que até calango tava andando no pé. E o que aconteceu? O que aconteceu é que aconteceu o previsto, né? O árbitro ajudou? Já era pra ter acontecido isso na Copa do Brasil. Quando tá valendo, tá valendo. Na Copa do Brasil, o time do Parque São Jorge não pleiteava a vaga. Já tinha uma conversa lá antes do primeiro confronto de que o Tite queria escalar o time reserva. Dessa vez não. Dessa vez foi com força máxima e atropelou o Santos. Fez um primeiro tempo brilhante. O Santos não viu a cor da bola. Primeiro tempo não. Jadson jogou muita bola. Renato Augusto também. Sempre, né? Menino, Iago. Aproveitando a deixa aí, desculpa te interromper antes de mais nada, mas eu cravei a convocação no Renato, hein? Cravado! Primeiro programa feed esportivo, eu perguntei ao André, mas e aí, não tem chance para nós Augusto na seleção? Fui taxado de louco por muitos, mas tá aí, ó, louco é pouco e é Augusto na seleção. Deus Nato Augusto tá lá, meu. O Tony Kroos de Itaquera, convocado. E o Corinthians jogou muita bola, o Iago entrou ali no lugar do Wendel, que agora a síndrome do Renato Augusto foi transferida para o Wendel, só se machuca jogo após jogo. O Guilherme Arana ainda não conseguiu se recuperar a tempo também, o reserva imediato do Wendel. E o Tite dessa vez, diferentemente do que fez lá em Porto Alegre, colocou um zagueiro ali para reforçar aquele setor, estava vulnerável. E o Gabigol, sumiu. Alguém viu o Gabriel? Você viu o Gabriel aí? Tá sumido, tá desaparecido desde aquele 4-0 no meio de semana pro Atlético Mineiro. Procura-se. Bom, e... Grande jogo do Corinthians. E aí, esse gol do Corinthians, essa penalidade? Penalidade foi penalidade, né? O próprio Zeca admitiu, mas teve aquela cena, todo aquele buchicho por conta da expulsão do cara errado. O próprio Zeca admitiu depois, né? Porque saiu do jogo, esbravejando, dizendo que não foi penalidade, porque eu não sei. Só arrancou a canela do Love. A entrevista dele foi mais difícil de entender do que o João Paulo na Copa São Paulo. Eu não sei, mas o juiz que manda, ele que marcou, eu não sei o que ele marcou, mas ele que manda. Se ele não mandar, ele não marca, então. Outra pérola pros anais do futebol. Não entendi nada. Aí depois, pra dar uma de bonzinho, né? Porque ele não foi lá se acusar. O juiz errou. Não na marcação do pênalti. Errou e expulsar o David Louco Brás, que ficou mais louco ainda, que saiu lá. Que deve ter uns 40 anos de idade e tem cara de moleque, né? Aquele mesmo moleque do Palmeiras. Pois é. Saiu revoltado, se estranhou com o grande Adenor Leonardo Bach, que foi o cara que o projetou. Tite, que deu uma oportunidade para ele lá no Verde, Guarani da capital. E aí acabou gerando um estresse ali na saída. Mas fato, foi pênalti, não tem mais o que falar desse jogo. Não tem como contestar a vitória corintiana. Como eu disse, o Santos jogou nada, o Santos não viu a cor da bola. Foi uma vitória que refletiu mesmo que foi o jogo. 2-0, depois ainda teve aquele lance lá do Luca, grande Luca. Que contratação, hein, meu? Quem diria? Destaque especial pro Luca. Bola, armou lá o contra-ataque, tocou, serviu o Elias, que na medida mandou pro Jadson, enquanto o zagueirão do Santos lá peidava na farofa, né? Quem que é aquele cara? Foi o Zeca?
Não, foi o Maia, Thiago Maia. Hein? O cara escorregou no tomate ali na área e permitiu que o Jadson fizesse o segundo do Corinthians, o segundo dele da partida. Chegando à marca de 11 gols atrás só do Ricardo Oliveira no Campeonato Brasileiro. Claro, tem muitos gols de pênaltis aí. Não tanto que o Corinthians não foi tão ajudado. Eu ouvi um obrigado, Juvenal. Eu ouvi um obrigado, Aidar. Ouviu? A questão é treinador, né? Aquele que vocês gostam lá na Vila Sônia. Quem? Que encheram o estádio pra recebê-lo de volta. É o E? Ele começa com E? Aquele que fala que é trabalho, que ele acha que só ele trabalha, ninguém mais, ele inventou o trabalho. Trabalhou tanto que tá com diverticulite. Então, esse aí não quis o Jadson lá. Mas enfim, o Tite pegou o Jadson desmotivado, gordo, mais gordo que você e eu junto. Eu sou gordo, hein? O ouvinte não tem noção do quanto eu sou gordo. E o cara tá jogando bola. É isso, quando tem um treinador que consegue motivar os jogadores. É o Tite, cara. O Tite... Esse cara tava pra sair do Corinthians, né, no começo do ano, tava lá, terceiro reserva do Mano Menezes. Sim, tinha o reserva na frente dele, tinha Danilo na frente dele, e o cara recebeu a proposta do Flamengo. O Adenor falou assim: não, dá uma segurada aí, fera, porque eu tenho planos pra esse cara. E, só ratificando tudo aquilo que eu sinto pelo Tite. Amor. Como eu quero ver esse cara no São Paulo, como eu quero ver esse cara na seleção brasileira, meu. É hepta garantido dos dois lados. Ah, não, de um lado é hepta, do outro é hexa. Porque o São Paulo é melhor que a seleção brasileira. Taça das bolinhas. O Jadson puta jogo num bolão, certamente um dos destaques desse campeonato brasileiro, mas não melhor do que um cara que também joga no Corinthians, que pra mim é disparado, o craque do campeonato brasileiro, melhor jogador do Brasileirão na atualidade, Gil. O Gamarra Negro. O Pelé negro. O Pelé da zaga. Mano, o cara joga muita bola, cara. Você sabe, eu falei no começo do ano, eu cravei, eu falei, o Corinthians só não vai longe na Libertadores porque não tem zagueiro. E o Corinthians continua sem zagueiro. A única contratação que veio pra zaga foi do Dracena. E aí subiram o menino Iago, parece que subiram mais um rapaz também do Júnior, não foi? Não, por enquanto não, só o Iago. Só esse daí? Já é demais, muito o moleque. O Corinthians vai ser campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência, contando com apenas um zagueiro no elenco, cara. Isso, eu não sei o que dizer. Eu não sei se a diretoria nos preparou, porque você sabe que se o Corinthians perder, se o Corinthians começar a falhar, começar a tomar 2, 3 gols aí por jogo, a zaga vai ser contestada. Felipe vai ter a cabeça cortada, e aí vai acabar esse encanto. Mas se o Corinthians ganhar, o Gil vai ganhar sozinho, cara. Tudo bem que o Felipe tá rendendo demais, mesma coisa do Jadson. Tá rendendo demais com o Tite. Mas, cara, o bicho é bichão. É pitbull daquela zaga. É evidente que o Corinthians não se planejou no setor defensivo, né? O Clebão, que hoje já saiu na imprensa que não tá satisfeito no Hamburgo, pretende voltar pro Parque São Jorge. Ali é um bom zagueiro. Uhum. Os dois gostavam de uma confusãozinha. Tá aquela defesa monstra lá de 2013. Mas colocavam respeito. 13 ou 14, desculpa. 14. Primeiro semestre. Aí depois ficou o Anderson Martins, que a diretoria mais uma vez foi incompetente, perdeu um outro bom zagueiro. Na hora que tava entrosando com o Gil, perdeu também. Agora tá o Felipe, que tá dando conta do recado, mas não é um jogador no nível do Gil. Não dá pra contar, né? O cara é expulso em clássico, o cara falha em cobertura. Mas beleza, eu continuo acreditando que o Corinthians tá dando passadas largas aí pra conquistar a sexta. E o Santos, vou falar um pouquinho do Santos, né? Se preocupou muito com a arbitragem. Lucas Lima não viu a cor da bola, foi engolido pelo Ralf no jogo. Ralf que voltou a jogar bem também, bom ressaltar aqui. Precisa ser destacado. O Santos no primeiro tempo escapou de tomar 2 ou 3 gols até. Wagner Love perdeu um gol ali, ou melhor, o Vanderlei defendeu, mas o Jadson chutou umas 2 e o Vanderlei defendeu também. Então o Santos foi assistir o jogo, tava preocupado não sei se tava querendo. Eu acho até que o Santos não poupou titulares por ser clássico. Se fosse um jogo normal, sabendo do compromisso da Copa do Brasil, certamente teria feito. Provavelmente. E o que me decepcionou, porque eu esperava um bom jogo. No final das contas, pareceu um Corinthians e Figueirense. Um Corinthians e Chapecoense. Porque o Santos veio com uma proposta muito omissa na partida. Fiquei decepcionado. Mas valeu. É um clássico que vai ficar aí pra posteridade. Aquele futebol irresponsável, né, que a gente espera ver sempre do Santos. O Santos fez um jogo
pragmático, esperando o contra-ataque. Realmente foi... Mas aí já dá mostras mesmo de que não é aquele time imbatível que achávamos até semana passada, antes daquela derrota pra Ponte Preta, né? O Santos é humano também. Sobretudo após a goleada no vice do campeonato. Sim, né? O que colocava o Santos como favorito até no confronto. Não eu achei favorito, que eu apostei no empate, até falei com você. Era um placar muito aberto. Eu te falei também naquele feed que deveria ir ao ar que eu imaginava uma vitória santista, da mesma forma que eu imaginava uma vitória corintiana, um empate. Ali o que viesse era futebol. Graças a Deus o mais forte venceu. É. A justiça acompanha aqueles que trabalham. Viu, Muricy? Bom, pessoal, F por hoje, o feed tá acabando. Brincadeira. Tem o Palmeiras que ganhou no sábado. Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras na cabeça. Vamos, porque eu tô querendo deixar São Paulo por último, porque não tô muito afim de falar de São Paulo. Não tem o que falar, né? Então vamos falar do Palmeiras. Vamos pro Alviverde imponente. Pô, o Palmeiras ganhou legal. O Palmeiras ganhou bem, o Grêmio tava desfalcado. Passagem, diga-se de Juliano, Maicon, Marcelo, acho que o... Não, Marcelo acho que não, Marcelo acho que jogou. Mas aquele cara é tão ruim que é indiferente, né? O Roger que tá fazendo aquele cara jogar. Porque aquele cara, ele é ruim. No Corinthians ele foi mal. No Cruzeiro ele foi mal. No Palmeiras ele realizou a proeza de ir muito mal. Só agora, beleza. Mas no Palmeiras também do ano passado, se o Ademir da Guia jogasse, ele ia jogar mal. O time do Palmeiras era horroroso. Mas o Palmeiras fez um bom jogo. Parece que encontrou uma dupla ali, né? Esse Barrios aí. Barrios e o... Jesus. Meu, todo atacante palmeirense tá virando, né? O Cristaldo entra, faz gol. O Marques entra, mas faz gol. O Marques é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 14 gols. E é banco. E não é o titular absoluto hoje. E, pô, e o Palmeiras ainda se deu ao luxo de vendeu, né? Aquele Leandro Banana lá, o Banana ainda tá lá. O Vinícius que voltou de empréstimo foi para um time dos Emirados Árabes Unidos. Né? E aí o que acontece? É claro que isso ia acontecer. Quem é o técnico do Flamengo? Osvaldo. Quem que o Osvaldo tá querendo? Rafael Marques. Claro. Como sempre. Trabalhou com ele no Japão, no Botafogo e no Palmeiras. Não posso falar o que ele é do Osvaldo. Ah, não? Não, porque vai ter que colocar aquele Ao horário. É horário. Mas beleza. Falar em horário, abraço Ari Toledo. Que era o piadista mais repreendido por contar piadas impróprias na Rádio Globo, com o nosso grande amigo Oscar Ulisses. Abraço, Oscar e Ari. Então, e aí esse time do Palmeiras aí, cara, sei lá, né? Como você bem disse no feed anterior, é time para a Copa do Brasil, é time para 2016, mas eles estão querendo a todo custo esse espacinho aí no G4. É um time que oscila muito, vamos ver se eles vão se manter. Eu aposto, eu já estou há um bom tempo falando que para mim o Palmeiras era um dos candidatos ao título, o tempo mostrou que eu estava errado, mas dependendo aí do desempenho de Atlético Mineiro, Grêmio, pode até beliscar uma segunda colocação. Eu não acho impossível, não. O Palmeiras está com quantos pontos hoje? Tá com 42. 42, Título não dá, né? Ou com 45, não lembro. Puta, André, veio desinformado pro feed, hein? Brincadeira. A briga do Palmeiras é G4 mesmo, como eu já cansei de dizer aqui. Mas tá indo bem, tá dando calor aí no São Paulo, no Flamengo, não deixa o Santos chegar. Tá fazendo aquilo que eu sempre falo, é o time pro ano seguinte. O ano que vem pode cobrar vontade de diretoria, jogadores, até porque o Palmeiras é um dos poucos times que todos os jogadores recebem em dia, se não houve história aí de atraso salarial. E já existem notícias rolando por aí, André, de que o Matos tá renovando com a galera, né? Contratou a Rodo, Baciada e tá renovando, né? Renovou com prazo até 2017. Significa então que o trabalho tá rendendo. Embora tenha renovado com o prazo, eles estão de olho aí entre o goleiro. Sim, o Fábio é um deles. Estão de olho no Fábio e estão de olho lá na muralha catarinense lá, o Alex, que vai fechar o gol na próxima rodada do Brasileirão. O Agenor? Não, o Alex Muralha, do Figueirense. Não vai deixar passar nada. E vai marcar um gol ainda, vai ser 1x0 o Figueirense. Não, jamais. O Figueirense já é um grande freguês do Esporte Clube Corinthians. A gente viu isso na Copa do Brasil de 2005. Mas isso aí já tem 10 anos. E aquele acidente do Giovani na nossa arena também. Putz, é verdade. Giovani que voltou, estava emprestado pelo Atlético. Tá deitando lá, né? Tá jogando muito, desde o Brasileiro do ano passado, pelo Giovani Figueira. Mas são alguns acidentes, a gente já
corrigiu aí. Mas é isso aí, cara. Palmeiras agora vai pegar o Internacional pela Copa do Brasil. Eu não tava acreditando nesse Barrios não, viu? Nem eu. Agora parece que deslanchou, trocou a camisa lá, o número da camisa e... Que coisa, não? 8 gols em 2 jogos, é isso? 7 gols. Não, 8 gols em 2 jogos é o... É o Cristiano Ronaldo. Que não fica muito atrás do Barrios, são similares ali. Mas o Barrios também, marcou 5 ou 4 em 2 jogos. Ele fez 3 lá contra o Flu. Nossa. E 5. Poxa. 5 gols. Deitando mesmo. Uma excelente média. Ele que é argentino naturalizado paraguaio, né? Exatamente. Tá explicado. E o Paulo Guerreiro lá no Flamengo. Que beleza, hein, Guerreiro? Legal. Guerreiro, você está arrependido? Interrogação. Eu estou arrependido pra caralho. Guerreiro. Guerreiro. Mas você vai se arrepender ainda mais no final do ano. Fique tranquilo. Deixa estar. Deixa estar. Meu, sabe quem jogou também no final de semana? São Paulo Futebol Clube. SPFC. Jogou naquelas, né? Entrou em campo. O Osório mandou aquele combinado lá dele. O que tá acontecendo com o Osório, Fernando? Ele tá desmotivado, ele quer sair, Não, ele quer que saiam com ele. Ele tá fazendo Ele é biólogo, ele é químico, porque ele faz muita experiência. Parece que é. E a forma, ele tá um pouco arrogante, cara. Eu tô ouvindo as coletivas do Osório após a partida e ele tá arrogante. Eu não sei se é a questão do idioma que não o permite aproximação maior com os repórteres, mas... Tá fazendo media training com o Muricy. Nossa, o Muricy é um santo perto do Osório. Mas acho que é uma questão de idioma mesmo, uma questão do cara perguntar, ele não saber como conduzir, ele tá esbarrando um pouquinho só no português, também não tá tão atrasado assim, até pela semelhança do português com o espanhol. Mas ele tá arrogante, sabe? Ele não assume derrota, ele fala que tá fazendo experiência, que tá testando, tem tudo sob controle. Eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Eu tô louco. Eu queria muito que o Palmeiras fosse campeão, pra gente ver o Marcelo ganhando o 3º título. Na ausência dele, quero que o Leveiro, o Tite, um cara que já esteja aí, só pra provar pra gente que esse negócio de renovação, que esse negócio de, nossa, tem que modernizar. Galera, não é bem por aí. Balela? A gente gosta de falar isso, até a hora que aparece um João Santana com a prancheta aí, meu, e é campeão brasileiro, ganha uma Copa do Brasil, monta um puta de um time aí que faz gol adoidado, que sabe se defender. Tô louco pra que isso aconteça. Mas óbvio, como São Paulino, tô obviamente torcendo pelo sucesso do Osório. A gente gosta. Olha, pra falar a verdade, quando eu vi aquela escalação contra o Avaí, achei interessante, meu. Lá tinha o Schmidt, tinha o João Paulo, que são jogadores que eu tava querendo analisar direitinho. São jogadores que eu quero ver iniciar uma partida, 90 minutos, como que eles se comportam. O Breno também, legal ver o Grêmio, ver o Breno recomeçando. Bacana. Mas, pô, não dá. É o cara que quer insistir no Carlinhos como um camisa 10, como um camisa 11, como um ponta, como algo que o Carlinhos não é e nunca foi. De novo, tô falando no Carlinhos aqui. Por favor, mas eu seja breve. Verdade. Então é isso que tá acontecendo com o Juanzito. Entendeu? Não sei se ele tá querendo ser mandado embora. Eu acho que não. Eu acho que ele quer mostrar potencial. Ele tá no mercado bom, ele tá no mercado que dá projeção pra ele. Entendeu? Então eu acho que ele não só quer, como ele precisa demonstrar trabalho. Se quer poupar pra Copa do Brasil, meu amigo, quarta-feira vai ter um prato cheio aí. Goleia o Vasco em casa, faz uma boa exibição contra o Palmeiras. Esse é um jogo perigoso, hein? E já vai mais tranquilo, volta tranquilo lá pro Rio de Janeiro. São Paulo tem uma semana infernal, porque se perder pro Vasco, meu amigo, que parece que despertou. Puta, você acha que o Vasco vai mandar a formação principal? Exatamente por isso, porque o Vasco não tem responsabilidade nenhuma nesse jogo. O Vasco vai poupar os jogadores pra sair da situação que se encontra. Eu também acho. E aí numa dessa o São Paulo vai lá, que empate com o Vasco da Gama. A torcida do São Paulo, chata que vai ficar extremamente insatisfeita e com razão. Aí perde um clássico de forma cachapante, como vem perdendo pro Palmeiras. Aí já era. Aí, ó. Aí estará instaurado o caos. Novamente. O caos é o símbolo de São Paulo, né? O caos na Barra Funda, ele tá oscilando tanto quanto o time. Quando você acha que o São Paulo vai engrenar, emperra. Quando você acha que vai emperrar, ele engrena. E a gente não gosta disso, cara. A gente quer ver o time, pô, é São Paulo.
Todo mundo fala que mandou 8 caras embora, mas pô, o Kardec tá pra voltar, sabe? Tem um time com Ganso, com Michel, é um time que tava dando indícios de que ia melhorar lá com o Wilder, com o Pato, entendeu? Tava assim, encontrando principalmente na zaga, que tava muito defasada, mas que voltou a cair, pelo amor de Deus, cara. Eu assisti o jogo, assisti os primeiros 10 minutos contra a Chapecoense, o São Paulo responsável por me garantir 80 minutos de sono. Não tô brincando, contra o Avaí foi a mesma coisa. Sabe, dá sono ver esse time do São Paulo. Eu quero ver um time no mínimo se entregando, cara. Tá reclamando, se for começar a reclamar que tá jogando quarta domingo, todo mundo tá jogando quarta domingo. Entendeu? Essas más exibições não podem ser acreditadas ao calendário. E o cara tá fazendo rodízio, não tá fazendo rodízio, então o cara não pode colocar a culpa no desgaste. Mas a gente já deu muito ibope pro São Paulo, que a gente não tá merecendo já discutiu, Fernando, sobre isso. A questão do Osório, que ele gosta de fazer experiências. Ele e a diretoria já sabia do perfil do treinador. O Tite, por outro lado, que a gente sempre aqui aponta como um dos, ou talvez o melhor treinador do futebol brasileiro, ele tem uma palavra que ele repete constantemente nas entrevistas coletivas. Você sabe qual é? Você acompanha o Tite bastante, você deve saber. Ralf. Consistência e constância. Tem um jornalista da ESPN, Mauro César Pereira, mal-humorado, de plantão, mais até do que eu não achei que isso fosse possível. Ele, até de uma forma pejorativa, ele dizia, mas esse Corinthians do começo do ano, que estava avassalador, fez uma campanha com time misto, acabou em primeiro no Paulista, vinha bem na Libertadores. Nesse período, antes ainda de cair pro Palmeiras e pro Guarani, ele dizia, mas o Tite foi fazer um ano sabático, ficou um ano inteiro, tirou um ano sabático, foi fazer estágio, foi fazer palestras, assistir palestras, e o Corinthians apresenta esse futebol, entendeu? Hoje o Corinthians tem 3 gols a menos que o Palmeiras, em 27 jogos só tomou 21 gols. É um time que joga muito melhor que o time de 2011, campeão do Tite. É um time que ataca bastante, faz muito mais gols do que fazia em 2011. Toma responsabilidade tática. E o Corinthians joga um futebol. Eu acho que o Tite evoluiu muito nesse quesito. Mas tem jornalista que vive de polêmica. Então, isso pra mim é modernização, sabe? É você implantar no jogador uma filosofia vencedora. O jogador é burro, né? A gente sempre tem que partir desse princípio. E eu não tô falando pejorativamente, eu tô falando, é uma constatação, isso é um fato. O jogador não é aplicado. Então o cara que vem, conversa com o cara e fala, meu amigo, você vai fazer isso. O futebol ele mudou, o futebol hoje ele é mais defensivo. Então primeiro a gente vai defender com excelência. E a gente vai sair com inteligência. A partir do momento que implanta isso na cabeça do jogador, ele já conquista o cara. Ele conquista o cara e já pensa, o técnico tá do meu lado. Entendeu? E o que eu acho que falta no Osório é essa questão. Ele conseguiu fazer o Tite, conseguiu fazer o Fagner marcar. O Fagner tá marcando bem nos últimos jogos. Deixou de apoiar tão bem quanto ele fazia no Vasco. Tá marcando bem. A função primária dele é marcar. Se der, sobe. No marcador. Te falei semana passada quando o Corinthians tem o Elias pra sair, tem o Renato Augusto pra sair, tem o Jadson pra sair, tem o Malcom pra arriscar alguma coisa. Então isso é trabalho do treinador. É uma característica do futebol europeu. Lá o lateral, ele não é um ala como ele é aqui no Brasil. Ele é um zagueiro. O Tite, eu já falei pra você, ele é um técnico italiano. A Itália adoraria ter o Tite lá pra cuidar do selecionado deles. Mas o Osório, ele acha aquilo que você acabou de dizer. Ele mexe, ele ganha o jogador, mas o técnico também perde. Porque se ele começa a trocar, o jogador não... o técnico confia. Faço uma jogada, no jogo seguinte eu tô fora. Se eu jogo mal, volto. Se eu jogo bem, eu tô fora. Então ele acaba perdendo. E às vezes ele nem se permite conhecer ao máximo o jogador, né? Porque manda a campo um cara que é zagueiro na lateral, ou manda um zagueiro de volante, vai testar o cara como volante, queima o cara, e depois não vai ter pulso para colocar o cara de volta na zaga. Ele acaba perdendo. E eu acho que isso não aconteceu, acho que não existe nenhum caso no elenco de São Paulo que indica que esteja acontecendo isso. Mas para acontecer também, meu filho, 2 palitos. Eu não sei não, Ganso, o Luiz Fabiano, não acho que fale esse nome. Luiz Fabiano já era, meu. Luiz Fabiano não vai ter contrato renovado, o cara tá fora do baralho. Mas é um cara que tumultua bastante o ambiente. É um cara que você não tem nem como improvisar. O cara já tá há anos sendo improvisado como centroavante, não tá dando conta do recado, vamos colocar o cara de quê?
Só se for colocar o cara pra abrir o portão lá do CT pros jogadores, porque não vejo outra função desse cara no São Paulo. Só mesmo pra marcar gol contra vocês, porque de resto... Bom, Dezão, Santos e Figueirense. Eu acho que dá Santos, 2-1. Também acho que dá Santos. O Santos vai nem deixar abalar essa derrota que sofreu pro Corinthians. Os demais confrontos, deixa eu ver. São Paulo e Vasco, né, que a gente anunciou aqui. Pra mim dá Sampa. Acho que eu tô falando mais como um torcedor do que como um O profissional. meu jogo é no Morumbi? Morumbi. Acho que São Paulo ganha. Também acho. Eu Placar acho que São mínimo. Paulo... Placar mínimo? Placar mínimo. Eu, se tivesse que arriscar, arriscaria 3-0 pro São Paulo. São Paulo Pode em casa cobrar. joga mal. Pode cobrar. Joga nervoso. Não Acho sei. que vai ser 3-0 pro combinado do Osório. E aí vai ter um pega pra capar bonito, hein? Palmeiras e Inter. Acho que dá Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras classifica, meu. Agora se classifica com 2 empates e ganhando nos pênaltis. Se classifica com resultado magro. Bacia das Almas. Placar embaixo do braço. Com o resultado embaixo do braço. Não sei, mas eu sei que vai dar Palmeiras. Acho que dá Palmeiras no jogo. Também. Grêmio e Fluminense. Grêmio. Fluminense tá no... poderia até apostar na Copa do Brasil, né? Porque brasileiro já era. Brasileiro eu acho que até que vai brigar pra não cair. Elenco rachado, elenco descompromissado. Verdade. Sem comprometimento nenhum. Verdade. André, você foi visitar o meu lar no final de semana. A gente conversou um pouquinho sobre futebol. A gente chegou a gravar um feed, galera, que por questão de agenda não pôde ir ao ar. Mas a gente conversou sobre um assunto que eu gostaria de trazer à tona, que é essa questão do Eduardo Batista. Ah, sim. Eduardo Batista, que foi cobrado, na verdade ele foi massacrado lá em Pernambuco por não ter cumprido o contrato dele com o Sport, rescindiu e já se apalavrou e assinou na sequência com o Fluminense. O que você achou, André? Olha, eu acho que o que vale pra jogador vale pra treinador. Treinou mais que 7 jogos num time da Série A, não pode ir pra Série A. Por que isso vale pra jogador, não vale pra técnico? Eu tava assistindo ontem. Eu acho esse meio, eles são os primeiros que reclamam quando o time manda embora, sem que acabe o contrato. Eu acho que todo mundo tem direito a pleitear um salário melhor, com todo respeito ao esporte, mas o Fluminense é um time muito mais tradicional, mais vencedor no futebol brasileiro. Eu acho tem que melhores advogados. Sim, isso inclusive é a escolinha da OAB lá. E eu acho que ele foi desrespeitoso, ele poderia cumprir o contrato. Já vi Muricy rejeitar a seleção brasileira porque não tinha contrato. Já vi o Tite rejeitar contrato, proposta da Inter de Milão porque tinha contrato com o Corinthians. Inter de Milão, meu amigo, ele não foi. Então, já vi o Marcos não ir pro Arsenal porque tinha proposta do Arsenal. Por que o Eduardo Batista não podia esperar 6 meses para acertar com o Fluminense? Mas ele achou que era a oportunidade da vida dele, ficou desesperado, parece que tá um cara que tá passando fome, então cada um faz o que mas acha. eu trouxe esse assunto à tona, porque ontem eu estava assistindo a Fox Sports depois da rodada, e eu ouvi um repórter, eu acho que é aquele gordinho santista, É o Ricardinho. o bravinho. É o Ricardinho. E ele falou uma coisa super inteligente, cara. Ele falou assim, tá todo mundo falando mal do Eduardo Batista, que ele não cumpriu o contrato e veio assinar com o Fluminense, mas todo mundo se esquece que o técnico, depois que ele começa a perder, como estava acontecendo com o Sport, o time, geralmente, não tem paciência com o técnico. Perde uma, perde duas, perde 3. No São Paulo, no Corinthians e no Palmeiras, o trabalho dele já fica na corda bamba. Lá no Sport, que é um time que sofre menos pressão, ele perdeu 3, ele perdeu 4, ele perdeu 5. Ele já estava chegando, acho que na 7ª derrota, né? Não, 7 jogos sem vitória. 7 jogos sem vitória. E aí o cargo dele já estava começando a ser contestado. Sabe, então é aquele negócio, o cara rejeita uma oferta do Fluminense hoje, o cara não sabe o que pode acontecer na próxima rodada. O Sport perdeu pro Vasco no final de semana. E o Fluminense também perdeu. O Fluminense também Ele perdeu. já estreou com derrota. Estreou com derrota. Mas aí foi acontece? atropelado no primeiro O que tempo. acontece se o Sport sob a tutela aí do Eduardo, se perde pro Vasco, mesmo que o jogo fosse no Maracanã, se perde, será que a torcida ia ter paciência? Será que a diretoria ia ter paciência? Até quando? Aquele projeto que eles lançaram pro Eduardo, aquilo ia ficar nos planos até quando?
perante esses números de derrotas. Fernando, tudo isso é legítimo. Todo mundo tem direito a aceitar uma nova proposta de trabalho. Só que não abra a boca para reclamar, como esse grupo de treinadores faz constantemente. Eles reclamam que são mandados embora, eles reclamam que as equipes não dão tanto tempo de trabalho. E quando recebe uma proposta, já acerta até com outro treinador, porque eu acho que ele já foi sondado com outro técnico lá ainda, com o Anderson Moreira no Fluminense. Ele não era nem a primeira opção no Fluminense. Não é. A primeira opção, segundo o Ricardinho, foi, sabe quem? Pasme-se. Muricy Ramalho. Já trabalhou lá e o Peter Sims gosta dele. Só podia. E em segundo lugar estava o Milton Mendes, que não foi por um detalhe chamado Petralha, que segundo o repórter da Fox Sports, o presidente do Atlético Paranaense virou para ele e falou: se você quer ir, você vai. Só que eu vou ficar a sua carreira inteira atrás de você. E aí o cara pensou: eu não quero ter o Petralha atrás de mim, porque eu seria influência desse cara, e não foi. Então o técnico do esporte aí, ó, foi lá pra terceira, quarta opção no time. Lamentável. Eu acho esse tipo de conduta é porque é um meio que cobra muita ética, muita transparência. A classe de treinadores é a que mais reclama. É aquilo que eu falei. Se fizesse para treinadores o que fazem para jogadores, fez 7 jogos, meu amigo, você não pode jogar mais. Você pode ir pra time de Série B, time de Série C. O que seria de técnico? Iam ficar. Porque aí você não paga multa. Melhora até a política econômica do clube. É verdade. Bom, André, é sempre interessante praticar essa reflexão e eu fiquei feliz de ter abordado esse tema aqui com os nossos amigos ouvintes. André, me despeço por aqui, meu amigo. See you. Aquele abraço, uma boa semana pro senhor. Abraço pra você também, Valeu. Um bom trabalho lá na sua empresa, muito bons obrigado, negócios. Muito obrigado, fica com Deus, manda um abraço pra família, Pode lá, deixar. pras crianças. Pra Aline também. Pode deixar. Grande abraço, Pode Fernando. deixar, tá dado. Até a próxima edição do Feed, ouvintes. Falou, galera. Bye. Tchau, tchau.